Boa noite, telespectadores e internautas. O nome do dia dessa sexta-feira é o médico Paulo César Ferreira dos Santos. Ele é perito do INSS, é filho de um militar aposentado, um cidadão que honrou muito a farda da Polícia Militar, que é o nosso estimado amigo Cabo Adão Antônio dos Santos, e da dona Eufélia, já falecida, e que eu também conheci, no bairro Nossa Senhora das Graças. O Dr. Paulo César, ele é perito do INSS, presta serviços na agência de Pará de Minas já há alguns anos. Anteriormente ele trabalhava na agência de Itaúna e recentemente ele participou como voluntário de uma missão da Previdência Social na região amazônica, quando passou 30 dias num barco da Previdência, dando assistência médica às populações ribeirinhas. Uma região, apesar da riqueza do solo, da fartura de águas, os cidadãos brasileiros que vivem às margens daqueles rios vivem numa situação quase que de miséria absoluta. E o Paulo César voltou de lá assim, mudado como profissional da medicina e como cidadão, ao deparar com tantas dificuldades que o povo brasileiro enfrenta nos rincões desta pátria gigantesca. Doutor Paulo, conta para nós como é que foi essa sua, vamos falar dessa aventura amazônica. Isso mesmo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar no Mistura Fina para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, mas a princípio, a respeito dessa viagem, eu não tinha a intenção de divulgar sobre o trabalho, porque assim, o bem que a gente faz não é muito bom a gente mesmo ficar falando, né? Eu divulguei no Facebook, divulguei no Instagram, mas sobre a viagem, igual todo mundo faz, sobre as belezas naturais e tudo, mas como a gente é uma pessoa pública, fui candidato lá a prefeito da última eleição, tem pretensão de ser candidato ao ano que vem, e acaba os assuntos surgindo uns burburinhos por aí e o assunto aumentar, né? Então eu vejo por bem a gente explicar melhor sobre o que foi feito, qual é o trabalho desenvolvido, né? Que a princípio não era a minha intenção, mas agora eu acho interessante passar para a população, até mesmo pela vivência que é a gente estar na Amazônia, que é um território totalmente diferente, totalmente à parte do Brasil, além de muito bonito, extenso, em que o governo tem uma grande dificuldade, né, de estar mantendo a presença. Tanto é que a presença do órgão INSS lá na Amazônia, né, na maior parte do Amazonas, da Amazônia inteira, não só no estado do Amazonas, né, é através desse chamado Previbarco, que é o barco do INSS que vai dando assistência, né? A cada 6 meses o barco circula em uma calha de rio. Por exemplo, eu peguei um trecho da calha durante esse mês do rio Madeira, mas esse barco já está rodando lá desde o início lá de Porto Velho, que está indo em sentido a Manaus. Quando eu deixei o barco a gente estava quase chegando a Manaus, já há cerca desde junho desse ano. Então a cada 6 meses um barco circula em cada calha, né? E como que se dá esse programa? Esse programa realmente é um programa voluntário, a gente não ganha nada mais por isso, né? É claro que a gente tem as passagens e a estadia, alimentação por conta do governo, mas não tem nada assim, ganho a mais para fazer esse tipo de atividade, não. Esse programa já existe há muito tempo, ele foi incrementado, quer dizer, melhorado os barcos há cerca de uns 2 anos, mas há muito tempo já existia, né? Foi aumentada a quantidade de barcos há cerca de 2 anos, mas já existia esse programa há mais tempo. São 2 barcos no estado do Amazonas, 1 barco no estado de Rondônia e 2 barcos no estado do Pará, circulando o tempo inteiro, né? Então a gente recebe comunicado por e-mail, e há tempos que eu não recebia e-mail a respeito disso, mas recentemente eu recebi um e-mail e resolvi fazer a inscrição, porque eu achei muito bacana o projeto para ajudar as pessoas e também para a gente conhecer, né? Conhecer as belezas naturais do Brasil, que isso aí, apesar de muita gente ter medo de ir à Amazônia, toda hora a gente encontra o pessoal, mas você é doido, você foi para o Amazonas, você é perigoso, vai pegar malária, chove demais, e assim,
tem muitos mitos que a gente quer até, se tiver oportunidade, para esclarecer, que são muitos mitos com relação à Amazônia que não são verdades, né? E que compensa o brasileiro saber, né? Por exemplo, fala que chove o ano inteiro, não é verdade, lá é igual aqui. 6 meses de chuva, inclusive a chuva começou no final do mês de outubro, a novembro agora, né? É 6 meses chovendo, aí o tempo fica mais encoberto, as temperaturas no verão, no verdadeiro, né? Nosso verão aqui, as temperaturas são mais brandas. Agora, no período da seca, que é o nosso inverno aqui, que chove pouco aqui, lá também não chove nada, 6 meses sem chover nada na Amazônia. Por isso que teve esse período de incêndio, mas esses incêndios foram mais na região ali de Rondônia, onde é que está mais desmatado, e Pará. Dentro do estado do Amazonas mesmo, não teve incêndio nenhum, né? Lá, pelo pessoal falou, pelo que eu mandei, não teve incêndio nenhum. Mas são 6 meses de seca. E no período da seca, que é o nosso inverno, que é o inverno verdadeiro lá também, no hemisfério sul é inverno, é muito quente no período do inverno lá, né? Então eles chamam de verão. E no período do verão verdadeiro, eles chamam de inverno, porque chove muito, é muito encoberta, a temperatura é um pouco menor. Isso é uma curiosidade interessante a respeito. Então eu recebi o e-mail, fiz a inscrição e daí a 30 minutos recebi de volta o e-mail, falei, fazer a inscrição, talvez nem me chame. 30 minutos já recebi o e-mail falando que eu estava convocado. Eu falei, opa, então eu vou mesmo. Preparar. Agora eu coloquei meu nome, agora nós vamos, né? Algumas pessoas falam, mas você é doido, lá vai pegar malária, vai acontecer isso, tem sucuri, tem jacaré. Então, você não viu nada disso? Engraçado que jacaré e sucuri eu não vi, porque no Rio Madeira é muito movimentado, talvez isso espanta, né, próximo à cidade. A gente ficava portado próximos às cidades, né? Então, assim, não teve muito bicho, não. Né? Outra coisa interessante, eu vou falar, tem mosquito picando o tempo inteiro, você não aguenta. E dentro do rio mesmo, dentro da água do rio, do porto, fica exatamente dentro da água, quase não tem muito inseto, mas inseto que pica mesmo não tem muito não, entendeu? É mais na beirada do rio, né? É mais nas ribeirinhas do rio que tem mais inseto. E a malária ela é concentrada mais no Alto Rio Madeira. O Alto Rio Madeira fica no estado de Rondônia, né? Na região de Rondônia e alguma região do Acre também. Já na região mais próxima a Manaus e no baixo e médio Rio Madeira não tem malária, é muito raro acontecer malária, né? Algumas febre amarela existe, né? Para quem é vacinado não tem tanto problema, é a febre amarela mais nas áreas menos populosas do estado do Amazonas, né? E como é que estava o rio nesse período que você esteve lá em relação ao volume de águas? Pois é, essa fase, igual começa a chover no mês de novembro, né, de outubro para novembro, então eu cheguei lá na época que estava começando as chuvas. Então é a fase do ano em que os rios estão mais vazios, né? O rio está mais baixo, né? Mas esse mais baixo para mim já era um mundo de água infinito, né? Porque o baixo do rio lá, no Rio Amazonas principalmente, é um negócio parecendo no mar. Eu imagino como é que seria que lá na cheia, que a cheia mesmo vai acontecer lá para o mês de fevereiro ou março, porque já choveu bastante, os rios vão encher, né? Mas o próprio Rio Madeira já é um rio gigantesco, mesmo na seca, né? O que a gente ouve lá é que tem que ter um cuidado a mais, principalmente os capitães dos navios, né? Os comandantes do navio, na hora de transitar, porque costuma acontecer de topar com um toco, o comandante dormir e bater num banco de areia e vira e mexe, acontece lá, principalmente com os barcos de madeira. Os barcos de metal é mais difícil, mas pode acontecer. Você era o único médico neste barco. Isso. Não tinha nenhum enfermeiro da área de saúde, mais ninguém. Era a tripulação e você. Isso mesmo, a tripulação e de médico sou eu, né? A tripulação e os servidores administrativos, sempre tem servidor administrativo, também são convocados no mesmo sistema, mas para os servidores sempre não costuma faltar servidor administrativo. Sim. São sempre em torno de 7, 8 servidores administrativos e 8 tripulantes, e nessa viagem eu como médico, né? Infelizmente... E leva algum medicamento, alguma coisa? Sim. Para distribuir lá na hora das consultas? Não, medicamento não é feito, né? Então, o serviço do INSS mesmo é focado principalmente na área de... Os administrativos vão fazer as aposentadorias, a legalização dos trabalhadores rurais, segurado especial, a legalização dos índios. O índio também, para quem não sabe, é considerado segurado especial.
Então o índio, o descendente próximo do índio que mora em aldeia, procura o sede da FUNAI, que toda cidade de certo porte, né, existe da FUNAI, procura a FUNAI dá um atestado, leva no INSS e é enquadrado como segurado especial. Essa parte de medicamentos tem um barco que é do Ministério da Saúde, esse médico é que cuida dessa parte. Isso mesmo. Junto a esse barco, por exemplo, em uma cidade, não é o tempo todo, tinha um barco do Ministério da Saúde que havia alguns atendimentos ali. Os municípios têm médicos que fazem atendimento, mas geralmente centrado na sede do município. E os municípios são gigantescos. Igual, por exemplo, eu estava num município atendendo a 2 municípios, cada um desse município é maior do que o estado do Rio de Janeiro, né? Então, juntando esses 2 municípios que eu estava fazendo esses atendimentos, eles são maiores do que o estado do Rio de Janeiro mais o estado do Espírito Santo junto. E a dificuldade que a gente via é o deslocamento da pessoa para ir no Previbarco. Então, nessa região passa um por ano. Então, a quantidade de gente que a gente atendeu lá foi uma quantidade absurda. Então, você tem número, assim, de quantos pacientes, quantos segurados da Previdência que você... Que eu mesmo atendi foram mais de 130. Mas a minha atividade lá, porque não são tantos médicos assim que se dispõem a ir, né? Então, o que eles me falaram? No estado do Amazonas são 2 barcos. Cada 6 meses, esses barcos vão estar em calhas de rios diferentes. Né? O estado é um estado gigantesco, então está sempre circulando em vários rios diferentes. Então, nos últimos 2 anos, por exemplo, só eu e mais 2 médicos que se dispuseram a fazer esse tipo de serviço lá durante o período de 1 mês. Tem uma que é do Rio de Janeiro, que já foi lá várias vezes, mas vai e fica 1 mês. Sim. Então, apenas 3 médicos, contando comigo, nesses últimos 2 anos, se dispuseram a ir lá no Amazonas no prazo de 1 mês. Então, é muito desassistido com relação ao médico, né? A expectativa, quando eu avisei que fui para lá, das prefeituras e da população foi enorme, porque a quantidade de deficientes de pessoas portadoras de necessidades especiais que nós atendemos lá foi muito grande. Porque a prioridade foi só deficiente. Nós não fizemos perícias normais igual nós fazemos aqui. O que nós fizemos lá foi avaliação para o BPC. O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada. É o benefício concedido aos idosos, que foi prioridade lá, e o benefício concedido aos portadores de necessidades especiais. Então, a minha atividade lá no Previbarco foi exclusiva, como existe pouquíssimos médicos que dispõem aí lá, né? Foi atender, que eu atendi a 3 municípios, nós fizemos esse deslocamento, atendendo a 3 municípios, foi exclusivamente para atendimento aos portadores de necessidades especiais. Né? Não fizemos perícias normais, igual nós fazemos aqui. E o que a gente viu lá e o que a gente pegou para fazer essas avaliações foi uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência que estavam largados, que estavam totalmente abandonados. Eles recebiam Bolsa Família, né? Mas Bolsa Família todo mundo sabe que é muito pouco. Já esse benefício é um salário mínimo para o resto da vida da pessoa, né? Então isso aí faz uma diferença gigantesca na vida da pessoa. E eu recebi pessoas que tiveram o deslocamento, como o município é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, o deslocamento dele não tem estrada. Né? Alguém que está longe da sede do município se desloca através dos pequenos rios até encontrar o rio Madeira, no que eles chamam lá de rabeta. O que é rabeta? É uma canoa, uma canoa de madeira mesmo, com um pequeno motor. Eles botam galões de gasolina na canoa e vem andando. Então teve pessoas que demorou 5 dias para chegar na sede do município. Então ele roda mais de 12 horas durante o dia. Houve um comunicado anteriormente para que esse pessoal se deslocasse? A prefeitura comunica, né? Não tem telefone em diversas áreas, é claro. Então o serviço social da prefeitura já tem barco, vai de barco em cada localidade, né? Às vezes muito difícil de encontrar. As prefeituras também fazem aluguel de helicóptero, muitas vezes, para poder fazer certo tipo de comunicação, porque as distâncias são gigantescas. E como que esse pessoal vai receber o pagamento? Tem que ir numa agência bancária, tem que viajar 300 quilômetros, 400 quilômetros. Tem que viajar horrores. Então, para encontrar um caixa eletrônico. Tem que viajar. O que eles me falaram é o seguinte, eu até perguntei isso às pessoas, e eles me falaram o seguinte, que não dá para ir todo mês.
que geralmente eles vão a cada 3 meses, né, para até mesmo pegar mantimento. E a alimentação é baseada na mandioca que eles plantam e no peixe mesmo, que eles utilizam mais, né? De vez em quando vão à sede do município. Quem recebe Bolsa Família só vive da subsistência local mesmo, não tem mínima condição de quem está recebendo Bolsa Família pagar gasolina, porque a gasolina que chega para eles lá, para eles botar nessa rabeta, se aqui está caro, nas cidades lá é caríssimo, o que chega ao interior do município é muito mais caro. Imagina você botar galões de gasolina que vai demorar 5 dias de viagem e levando um deficiente para dormir na beira do leito daqueles rios lá, expostos a diversos tipos de malefícios. O que eles fazem? Encosta a canoa à noite, põe uma lona e dorme lá, né? Então muita gente chegou lá trazendo os deficientes assim, dessa forma, desse sacrifício. Mas o povo que você atendeu lá são todos brasileiros, mas são uma parte indígenas e descendentes de indígenas, né? Porque o amazonense tem uma forte descendência indígena, né? Ainda tem presença de nordestinos por lá, da época da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que passou nas margens do Rio Madeira, por ali ainda? Eu vi lá assim, mas muito raro, né? Porque eu já estava ali no Baixo Rio Madeira, que já é próximo a Manaus, talvez ali na região de Rondônia, onde é que foi a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que é ali que é o foco da malária, né? Os rondonenses lá têm malária assim 3 por ano, é comum. Ali, com certeza, tem muito nordestino sim, nessa região do Amazonas. O Amazonas, assim, é um estado pouco explorado até mesmo por pessoas de outros estados, né? Acha muito gringo lá passeando, frequentando as tribos indígenas, isso aí tem muito. Agora, os índios nessa região mais desenvolvida, porque ali no Rio Madeira é um tráfego muito grande de mercadorias, de balsas, porque leva toda a produção, por exemplo, de soja do norte do Mato Grosso, que vai lá pegar o Oceano Atlântico, né? Então passa ali o dia e noite de barcos de passageiro e barcos de carga e balsa, levando de Rondônia, produção, todo tipo. Sem controle, um tráfego gigantesco, ali naquela região. Então os índios, existe muita comunidade indígena, né? Sem água, sem luz, mas são os índios que estão mais próximo à nossa civilização. Usam roupa normal e tudo, apesar das suas dificuldades de não ter praticamente água e luz no interior do município, né? Mas assim, o que mais me tocou foi a quantidade de deficientes que estavam vivendo nesse interior de município com Bolsa Família, sabe? Isso aí já há anos e sem ter a providência adequada do governo para ter esse tipo de atendimento, né? Eu até acho que deveria ter um estímulo maior dos médicos poderem se dispor a ir nesse projeto para ter o ano inteiro, porque eu tive uma grata surpresa, que eu sou católico, frequentei a missa lá, o padre agradeceu a Deus por ter mandado um médico perito, que tem 2 anos que não passava na região lá, então eu fiquei muito satisfeito, não falei nada, eu não sabia quem eu estava lá nem nada, né? Mas assim, a gente ficou satisfeito que eu não sabia da importância que foi para a população essa ida lá, e o tamanho da renda, né, que nós aplicamos no município, porque claro que não foi uma coisa pensada de forma nenhuma, mas assim, 98% dos benefícios para os deficientes, só que não era deficiente mesmo, aí não tem jeito, mas quem era deficiente, o deferimento foi assim, quase 100%, porque era muita coisa que estava dependendo lá. Então é uma injeção grande, nesse período de um mês, foram mais 120 benefícios liberados para a população, que vai injetar uma quantidade de recursos mensalmente ali muito grande, né? E você se deparou também lá com casos assim de pessoas já definitivamente incapacitadas, né, por acidentes que sofreram no exercício lá da profissão de pescador, acidentes no meio da floresta, e um caso que te tocou muito, qual que foi? É porque existia uma tribo indígena civilizada, todo mundo veste roupa normal, mas é uma tribo que para mim tem alguma deficiência imunológica. A gente sabe que esse contato com o índio, mesmo o índio já mais próximo ao homem branco, ainda tem uma questão genética de baixa imunidade, né? Eu fiquei assustado, que é coisa que a gente não vê aqui, conjuntivite levando a cegueira. Então adultos já com cegueira, crianças de 6 anos com cegueira, e até criança de 5 meses que chegou a fazer até um transplante de vista com cegueira, todas elas por conta de conjuntivite. O conjuntivite normal, igual tem aqui no dia a dia, pinga um colírio, melhora. Eu vi essas conjuntivites
bacterianas normais nessa região lá dos índios, que eu creio que tem algum problema imunológico, levando a cegueira, né? A criança de 6 meses foi duro, porque ela enxergava só a luz, ficava olhando assim para a luz, né? E com 4 mesinhos já tinha sido feito um transplante, né? Então, assim... Essa cegueira causada pela conjuntivite, ela é irreversível? Para a criança, quando é muito pequena, infelizmente, é uma situação irreversível, né? Mesmo o transplante, né? O transplante, como eu não estou citando aonde, não estou citando quem, não tem problema a gente falar, né? Está muito escondido aí. Mas assim, o transplante era só por questão estética mesmo, sabe? Então tem uma placa branca na córnea, né? A criança, inclusive, via um foco de luz, mas assim, não enxerga mais. E aí me chamou a atenção porque, segundo a mãe, ela teve atendimento médico, mas assim, segundo ela, foi prescrito um colírio e ela não pôde comprar, depois prescreveu outro, não pôde comprar, e quando levou para Manaus, a situação já estava crítica, né? E no barco, como é que foi a vida no barco? Olha, eu gostei muito. O barco é um barco muito bom, tem cabine individual, ele tem ar-condicionado para todo lado nas cabines. É claro que sempre tem um pouquinho mais de mofo, quando aquela umidade do rio, né? Mas assim, tem televisão, tem cozinha, é a cozinheira que fica 24 horas por conta por ano, 24 horas nos horários normais, tem refeições várias horas do dia, até nós ganhamos um bocadinho de peso lá, né? Mas... Rolava uma peixada lá de vez em quando. Peixe era todo dia, né? Peixe de todo tipo, era frutas de todo tipo, que eu nunca vi falar, então é tanto nome que eu até anotei alguns, que é tacacá, peixes de diversos tipos, cada hora um, então assim, nós fomos muito bem tratados, entendeu? Pela tripulação, por esse tipo de barco. A tripulação era o comandante? A tripulação eram 8 pessoas, né? Tem o comandante, tem o imediato do comandante, tem o prático que vem só nos deslocamentos, né? Que tem que ter o prático, tem uma cozinheira, uma arrumadeira, tem o mestre da casa de máquina, né? Que tem que estar sempre ali olhando durante o movimento, né? E tem outros ajudantes gerais e o administrador que faz a administração dos produtos alimentícios e de outras questões administrativas. Então, assim, a estrutura é muito boa. O que eu vi que está faltando é o estímulo para o médico ir para lá, para esse programa, para poder dar essa assistência à população lá que está precisando, entendeu? E é para essas pessoas que mais precisam, não é para lá para ficar fazendo perícia comum igual a gente tem aqui, é para pessoas que estão numa situação de vida extremamente difícil. Imagina você cuidar de um deficiente a 200 quilômetros de uma sede, sem estrada, e sem luz, sem água, com Bolsa Família. Então, assim, você pode imaginar que é cada coisa, né? E acidente, igual você falou, acidente de trabalho tem muitos, né? Perdeu um membro, picada de cobra com as sequelas definitivas, teve AVC e foi cuidado lá no interior, paralisia cerebral, né? Que hoje em dia, nossa região, a gente quase não pega mais paralisia cerebral. Então, paralisia cerebral, o que é paralisia cerebral? É a criança que quando nasce, geralmente nasce fora do hospital, né? Falta oxigênio no cérebro, então fica uma sequela cerebral definitiva, né? São vários níveis de paralisia cerebral. Tem aquela mais grave, menos grave, que tudo em consequência da falta de assistência pré-natal e perinatal, né? Durante o parto adequada, né? Então, assim, é uma realidade que é difícil também para o governo resolver, porque as dimensões são todas muito grandes, né? Mas eu acho assim que precisa que o governo mantenha uma estrutura mais presente, até mesmo por questão de soberania nacional, porque a densidade demográfica do Amazonas, principalmente do estado do Amazonas, é muito baixa, extremamente baixa. Imagina se não der uma assistência mínima para essa população ficar na sua região. A tendência é ir sumindo cada vez mais. Aí daí a pouco vai tendo traficante invadindo cada vez mais, né? O exército não dá conta. Se o Estado não ocupar, outras pessoas vão ocupar, inclusive outros países. Porque, na verdade, na fronteira com a Colômbia já tem diversos, por exemplo, o que se passa de drogas, de armas pela fronteira ali da Colômbia, lá em cima, Peru também, é muito grande, né? Então o exército faz o que pode, mas não tem como fechar aquela mata toda lá, toda embrenhada. Imagina se você tira o mínimo de povoação que existe lá porque não dá assistência básica.
aquilo ali, em pouco tempo, já está invadido, virou um traficante toma aquela região, vira uma área de restrita. Então, assim, a assistência a essa população, eu vejo que é fundamental garantir que essas pessoas fiquem naquele local, até mesmo para garantir a soberania nacional, né? Você foi de avião até onde? Eu fui de avião até Manaus, aí de Manaus para todas as calhas de rios do Amazonas, do estado do Amazonas, existe barco, existe lancha, né? O barco ele é mais lento, demora mais a viagem, embora seja mais confortável, dá para a gente... E depois você voltou a Manaus para... Depois eu voltei para Manaus e de Manaus a gente pega o avião de volta, né? Então de Manaus para lá tem um barco e tem a lancha, para cada local onde é que o barco, o prévio barco se desloca. Então você desceu 10 dias e subiu 20. Porque para subir é mais difícil. Isso, eu para subir eu gastei, para chegar de lancha, que é a mais veloz, né, para chegar foram 12 horas até a cidade. Já na volta, como o prévio barco estava descendo o Rio Madeira, na volta já gastei 5 horas de lancha, que é o transporte mais rápido, né? Mas assim, eu gostei muito da experiência e vi que eu achei interessante, fabuloso essa questão de barco, porque eu achei muito gostoso andar de lancha. É muito confortável, tem ar-condicionado, é espaçosa, tem alimentação. Nos barcos maiores eu não fui, mas vi que, apesar do risco ser maior, né, porque circula à noite, o conforto é maior e é mais divertido, porque se conhece muitas pessoas também, né? E o pessoal é muito receptivo, né? E o famoso barulho da selva nas noites? Chegou a ouvir? Claro. Pássaros, animais. Isso é maravilhoso, né? A visão é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de visitar uma reserva indígena, uma praia de um rio extremamente limpo dentro da reserva indígena, que é chamado Rio Canumã. Uma água extraordinária. Para mim, essa água estava com mais de 28 graus de temperatura. Eu achei cada local fabuloso. Quem brasileiro tem que conhecer a Amazônia, porque é muito mito, né? Assim, o brasileiro e a imprensa também brasileira tende a levar uma fama ruim do Brasil para fora. E isso queima o filme, queima inclusive com os turistas brasileiros, né? Eu já viajei para fora, mas eu estou achando mais interessante agora viajar para dentro do Brasil. Recentemente eu fui ao Piauí, agora eu fui ao Amazonas, então tem muita beleza por aí. Você está conhecendo as regiões mais pobres, né? Porque o Piauí é o último estado da federação em IDH, o Amazonas não fica muito longe, apesar de ser um estado rico. Manaus já ser uma cidade com 2 milhões de habitantes. Isso, e tem uma renda alta Manaus, né? Porque lá, apesar de ter... Mas o Amazonas é Manaus, né? Saiu de Manaus para aquela imensidão vazia. Aquela imensidão, mas existe povoamento. Para toda a calha de rios, povoamento. São povoamentos pequenos, mas você pode olhar até lá na chamada Cabeça do Cachorro, tem pequenas cidades. Você pode olhar no mapa que tem. Cabeça do Cachorro é o lugar mais ermo, bem próximo ao Pico da Neblina, que tem no desenho do mapa igualzinho a cabeça de um cachorro. Lá em cima do mapa. E lá que estão os índios. Eu conversei com o comandante falou que no ano passado eles passaram por lá, eles desceram o rio desde o iniciozinho da Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira. Lá que ele vê a situação mais impactante, né? Que ele viu, eu não cheguei a ver, tomara que um dia eu possa visitar lá, mas assim, os índios lá, ele me contou que são... andam todos nus mesmo e comem por subsistência deles mesmo, peixe e mandioca só, entendeu? E me fala que a maioria dos índios nem oca constrói, por exemplo, quando chove eles agacham, ficam todo um do lado do outro. São poucos indígenas que têm oca, né, de proteção. É outra coisa que a gente não sabia, mas é o que ele me falou, porque ele me falou que são poucas tribos que existem isso, entendeu? Então a realidade, e também tem índios mais agressivos naquela região lá, chamado índio caceteiro, que anda com um pedaço de madeira amarrado na coxa, que esse não gosta de aproximação com o homem branco, porque agride mesmo, né? Mas a maioria dos índios lá são, mesmo esses que têm essa vida mais selvagem, né, mais difícil e tudo, esses são muito dóceis e aproximam muito bem do ser humano, do homem branco, né, claro, aproximam muito bem do homem branco, e tem uma relação boa com o homem branco, mas algumas tribos são tribos extremamente isoladas e têm um certo arredio com o homem branco, com razão, né? Porque chega o homem branco e leva a doença, né? Esse é que é o problema maior ali daqueles índios mais isolados, né? Você acha que valeu a pena então? Acho que valeu a pena demais. Isso aí foi excelente. Conhecer o Brasil, quem não conhece pode conhecer. Não tem tanto mosquito assim. Quando eu cheguei aqui em casa tem mais pernilongo do que eu tive lá no meio do rio.
Porque a maioria daqueles mosquitos, pelo menos naquelas áreas dentro do rio mesmo, não pica tanto igual esse pernilongo aqui de casa. Dengue por lá? Não tem relato de dengue. Não tem relato de dengue. Naquela região ali, não. Não tem. O que acontece de vez em quando é malária, mas principalmente no Alto Madeira, localizado no estado de Rondônia, ali que é o local principal da malária. Existem casos de febre amarela, alguns casos de doença do carrapato, mas assim, não é igual se fala por aí, não. Não é igual se fala. E o calor também, principalmente nessa época que eu fui, não é um calor insuportável. Vocês podem ver até que a previsão do tempo agora de Manaus tem 32, 33 graus, o que faz aqui. Embora seja um pouco úmido, então a sensação de temperatura é maior. E você falou a respeito do Piauí, e eu tive a grata impressão de ver no Piauí, eu fui no sertão do Piauí, chama cidade de Oeiras, antiga capital. Olha, a estrada toda arrumadinha, novinha, não tem um buraco de Teresina até lá, né? A cidade toda calçada, não tem uma rua de terra. Calçada e asfaltada, o asfalto da cidade. Inclusive lá no Amazonas também, o asfalto da cidade é um asfalto muito bom, sem um buraco. Embora tenha locais que eu vi muita sujeira na rua, mas todas as ruas asfaltadas, tanto nessa cidade lá no Amazonas, quanto no Piauí, sem um buraco na rua. A cidade muito bem arrumada. Estrada excelente no Piauí, e a condição de vida no Piauí não está tão ruim assim não. Houve uma melhora aí esse tempo atrás aí da qualidade de vida no Piauí. Embora não tenha indústria, que eu vi lá que o povo mais é trabalhador rural, né, e empregado do comércio, mas a qualidade de vida não está tão ruim igual parece que era no passado, que eu nunca visitei lá, mas a gente sabia que o IDH lá era pior, né? E eu vi a cidade muito bem arrumada lá no Piauí, sabe? Uma praça muito bonita, florida, muito bem cuidada. Então, assim, engana-se quem acha que o Nordeste está tão ruim igual estava antes. Não está, não. Não está. Houve uma melhora significativa. E o interessante ali naquela região do Piauí, né? Talvez seja melhora de política pública. Por exemplo, polícia, tanto no Amazonas como no Piauí, o carro de polícia que eu vi, seja na capital, seja no interior, todos eles andam de Amarok nova ou S10 novinha. Tanto a polícia civil como a polícia militar. Nós estamos vendo as polícias aí que esses cacarecos de carro, né, com Uno, Palio, aí deixaram a situação do estado nosso aí uma vergonha, né? E lá eu procurei saber, a polícia lá tem um serviço de terceirização dos carros, né? O carro estragou, a empresa terceirizada troca o carro. Estão sempre andando de caminhonete diesel, tanto no Piauí como no Amazonas, né? Então, assim, eu acho que é um exemplo para nós que estamos aqui na região mais desenvolvida do país, e não ficar para trás, porque nós temos, tá todo mundo querendo melhorar no Brasil, né? Seja lá do norte, igual todo mundo acha que é largado, seja aqui, nós precisamos melhorar aqui também, não podemos ficar para trás aqui na nossa região, não. No Piauí eu fiquei numa cidade de 30 mil habitantes, lá tem um hospital regional do estado do Piauí, na outra cidade de 70 mil habitantes, 70 quilômetros de distância, lá tem outro hospital regional do SUS. Sim. Então por que aqui não pode ter mais hospitais regionais no nosso estado também? Pelo que você viu lá, eu acho que você vai aproveitar muito também a experiência. Aproveita muito. A diferença aqui é que, por exemplo, nessa área do benefício de prestação continuada já foi muito bem, já não tem demanda reprimida mais. São os novos casos que vão aparecendo que vão ser avaliados, né? Aqueles portadores de deficiência a maioria já foram avaliados, entendeu? Assim, não existe essa demanda reprimida igual existe lá. Sim. Onde é que brotou pessoas de todos os lados, né? Deficiências de todos os tipos. Aqui já está um caso mais abrandado. Aparece em casos mais gato-pingato, digamos assim, e que casos novos de deficiência ainda aparece, mas não existe aquela demanda reprimida, né? A gente até aproveitar aqui e dizer que a gente vê muitos casos, já não é do BPC, já é do auxílio-doença, que eu não fiz lá no norte, né? Que eu fiz mais aqui que a gente faz aqui no rotina do dia a dia, lá não era rotina. Lá era uma excepcionalidade. Aqui nos casos de auxílio-doença, o que a gente vê é muito comum, às vezes muitas pessoas falam, tem muita doença, tem deficiência e não passa na perícia. Quando a gente vê, é claro que a gente não pode falar caso a caso, mas a gente está falando aqui sobre o que a gente vê no dia a dia. São pessoas que não contribuíram na época certa.
Então, eu aconselho as pessoas mais jovens, os pais, aconselhar aos filhos, contribua desde novo. Não deixe para contribuir quando adoece, porque é cada caso triste que a gente vê, a pessoa não consegue o benefício, mesmo com uma doença grave, e acha que é maldade. Não é maldade, é porque o sistema ele é todo travado. O médico do INSS não consegue fazer tudo, nem pode fazer tudo. Existe lei que regra isso. Nós temos um caso que é o Qualitec, que é um serviço de qualidade de avaliação do laudo pericial, em que nós somos avaliados, pontuados e reflete na nossa gratificação. Se nós fizermos um laudo ruim, mal feito, entendeu? Isso hoje em dia está muito profissionalizado. O governo está muito de cima da gente também, de todo servidor público. O governo está de cima fiscalizando. Nós temos programas que servem só para fiscalizar a gente. Então a gente não pode fazer o que quer, que se pudesse a gente liberava para todo mundo. Mas como a gente não pode fiscalizar, a gente tem que cumprir a lei. E os casos mais tristes que a gente vê no INSS geralmente é isso. Pessoa que não contribuiu, espera envelhecer, adoecer para contribuir, aí na hora que precisa não ganha, porque a doença é doença prévia. E a lei não permite que doença prévia seja enquadrada. Então a gente às vezes até entende a indignação da pessoa, mas e a gente também sabe que o problema é não contribuir desde cedo. Então é uma mensagem que a gente... A pessoa tem que se integrar ao sistema, pagar lá... Não deixe de pagar, não fique desatento, contribua desde novo, porque aí você não vai ter problema. Se não contribuir desde novo, o problema vai vir mesmo. Então, amigos, nós encerramos agora a entrevista com o Dr. Paulo César, que eu tenho a certeza que vai ser do agrado de todos. Lembrando sempre que 5 minutos serão exibidos dentro do programa Mistura Fina e o restante da entrevista estará disponível no canal do YouTube do mesmo Mistura Fina. Foi um prazer, doutor. Prazer é meu. Muito obrigado. Prazer é meu.